O que você faria se você tivesse o poder de se tornar invisível? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo, você está no canal Professor em Crise. Fala galera, fala filósofo, fala filósofa. Você já escutou alguma vez sobre o mito do Anel de Giges? É sobre isso aqui que a gente vai falar hoje. Vou utilizar desse mito para a gente poder falar de uma das áreas da filosofia. Vamos falar sobre filosofia ética. Esse mito vai ser uma história colocada por Platão numa de suas principais obras, a chamada obra República, onde o personagem Glauco, um interlocutor de Sócrates, eles estão em um diálogo, e Glauco, para justificar o seu argumento, ele vai usar esse mito. Glauco ele quer provar o quê? Que todo ser humano só é justo e só é bom por medo de ser punido. Essa história vai contar o seguinte: Giges era um pastor de ovelhas e determinado dia ele estava com as suas ovelhas, um grande terremoto acontece e uma grande fenda se abre na terra. Giges, curioso, foi lá olhar essa fenda. Tem um enorme cavalo de bronze com diversos buracos, diversos furos no meio dessa fenda. Giges chega mais perto, olha por um desses buracos, e ele percebe que tem um enorme ser humano, um enorme gigante, tem um gigante morto dentro desse cavalo de bronze. Giges consegue entrar dentro desse cavalo oco e quando ele chega mais perto, ele percebe que esse gigante tem um anel no dedo. Ele furta esse anel e vai embora. É um anel brilhante de ouro, né? Então Giges pensou, posso ganhar algum dinheiro com isso. Pegou esse anel e foi embora. Mais tarde, no final do dia, Giges teria uma reunião de pastores. Estando nessa reunião, Giges está lá, tranquilo. Daqui a pouco Giges começa a mexer no anel. Quando Giges vira o anel para dentro da palma da mão, ele percebe que todo mundo na reunião começa a falar como se ele não estivesse ali. Aí ele achou aquilo estranho, ele volta a mexer no anel e todo mundo percebe então que Giges está ali de volta. Para ter certeza, Giges mexe de novo o anel e percebe que o anel pode dar o poder a ele de se tornar invisível. Tendo esse poder, Giges ele faz o seguinte: rapidamente ele vai ao palácio, invade o palácio, mata o rei e toma a esposa como sua mulher. A esposa do rei como sua mulher. Então, para que Platão vai colocar essa história aqui? Um simples pastor, né, devia lá buscar viver as leis da cidade, só que em determinado dia percebe que tem o poder de se tornar invisível. Com esse poder, o que ele faz? Ele mata o rei, toma o trono e toma a esposa do rei. Por que Platão coloca essa história? Para questionar o seguinte: e se nós tivéssemos o poder de nos tornarmos invisíveis? Será que continuaríamos fazendo o bem ou nos tornaríamos injustos? A pergunta aqui por detrás é a seguinte: se você tivesse o poder de se tornar invisível, você continuaria ainda seguindo as leis? No momento em que ninguém mais está te vendo, ninguém mais percebe se você está ali ou não está, ou se você tivesse esse poder, o que você faria? É com essa história que nós colocamos esse problema, o problema da ética. Então vamos conhecer um pouquinho disso aí. Ética vai ser a área da filosofia que vai se perguntar exatamente sobre isso. O que é bom fazer, o que não é bom fazer. Mas muito mais também apenas do que essa simples pergunta. Ética é a área da filosofia que vai questionar o que faz o ser humano ser bom e o que faz o ser humano não ser bom. Quais são os atos humanos que podem ser considerados justos e quais são os atos humanos que podem ser considerados injustos. O que é a bondade? O que faz com que algo seja bom ou não? Esse é o principal questionamento da ética. Ética é uma ciência da filosofia. É uma área da filosofia, deve considerar então como uma ciência filosófica. Aqui que nós vamos começar então a entender um pouquinho melhor do que é essa ciência e o que é a ética. Vamos começar pela palavra, a palavra ética. Como a gente sempre faz aqui, a palavra ética, o sentido etimológico dela, ela é uma palavra que vem original do grego, ethos, que pode ser traduzida da seguinte modo: ethos é costume, aquilo que o ser humano habitualmente faz. Uma segunda distinção aqui que nós precisamos fazer: a palavra ética com a palavra moral. Em alguns momentos, a palavra ética ela vai ser sinônimo de moral. Contudo, na teoria ética, se costuma fazer uma diferença
entre ética e moral. Embora as duas palavras possuem o mesmo significado etimológico. Ethos é costume, uma palavra que vem do grego, pode ser traduzida como costume. Moral já é uma palavra que vem do latim mores, que pode ser traduzida também como costume, hábito, atos humanos. Contudo, a palavra moral, na teoria ética, ela é mais direcionada a um conjunto de regras determinado. Por exemplo, a gente pode usar aqui a questão das religiões. Toda religião vai ter as suas regras próprias. Se a gente pensar aqui numa que está mais próxima da gente, o catolicismo. Pro católico, existe a regra moral de você participar da missa todo domingo. Se você deixar de ir à missa num domingo por um motivo besta, por um motivo bobo, você estaria cometendo pecado. Agora, por exemplo, uma pessoa que não é católico, isso serve para ela? Isso faz alguma diferença na vida dela? Não, não faz. Ou seja, a religião cristã tem um conjunto de regras, a religião católica tem um conjunto de regras que é só dela, é própria dos católicos. Isso a gente chama de conjunto de regras, isso a gente chama de moral. Daí que nós vamos ter a moral católica, a moral budista, a moral protestante, a moral maçônica. Então é um conjunto de regras próprio de um grupo. Agora a ética. A ética, ela vai questionar. A ética, ela pode questionar todas as morais. A ética já é uma ciência que está um pouco acima. Ela está acima em que sentido? Porque ela quando a gente questionar, será que eu devo seguir essa religião ou não? Será que essa religião no fundo é boa ou não? Isso já é um dilema ético. A ética, ela já vai aprofundar mais esse tema da discussão. Para a gente entender melhor também o conceito de ética, é bom que a gente faça outras distinções. Ética não é apenas seguir leis. Porque às vezes a gente pode confundir isso. Como que eu vou ser bom? Seguindo as leis. O que me diz o que é bom, o que é certo e o que é errado? As leis. Não. Ética, ser ético ou pensamento ético não vai ser apenas seguir leis. Por exemplo, se a gente pesquisar a história da humanidade, a gente vai encontrar leis. Imagina só, surge uma lei aí que coloca: agora, como nós estamos com um crescimento populacional muito grande, precisamos diminuir, controlar o crescimento da população, toda criança até 3 anos precisa ser assassinada. E aí, essa é uma lei justa? Esse questionamento é um questionamento ético. A gente pode achar isso estranho, mas se a gente pesquisar na história da humanidade, a gente vai encontrar momentos em que a lei foi injusta. Se a gente considera que ser ético é seguir leis, a gente pode estar colocando em xeque essa questão aí. Então, a ética, ela questiona as leis também. Então, ética não é seguir leis. Depois também, ética não é política. Porque a gente pode pensar também, a ética é eu ser bom com o próximo. Então, a ética em si, um dos grandes questionamentos que a gente vai até poder ver aqui depois, vai ser o seguinte: ética não é simplesmente aquilo que eu faço com a outra pessoa. Aí que a gente volta para o tema do mito. O que faz a pessoa ser justa ou injusta? Com essa história do mito do Anel de Giges, Platão está querendo dizer o seguinte: nós somos verdadeiramente éticos quando continuamos sendo bons, mesmo quando não tem ninguém vendo. E aí, o que você faria se você tivesse o poder de se tornar invisível? Tendo feito essas distinções, ética, moral, ética e moral pode se diferenciar, ética e política também se diferencia, ética não é seguir leis. Agora, na história da filosofia, quais são os tipos de ética que surgem? Quais são os tipos de teorias éticas que surgem? Se a gente olhar na história da filosofia, a gente pode dizer que existem 2 grandes perspectivas éticas. A maioria dos filósofos ou vai tender para um lado ou vai tender para o outro. Quais são essas duas? Podem ser chamadas de deontológica e teleológica. Deontológica é uma palavra também que tem origem no grego. Deon é aquilo que deve ser feito, o em si também, ontológico, o em si. Aquilo que é bom em si. Então, as éticas que tendem mais para esse lado vão defender isso. De que, por exemplo, uma coisa se é má em si, eu não posso fazer de modo algum. A teleológica, ela já vai defender isso que a gente falou sobre depende da finalidade. Se a finalidade
for boa, é justificável a ação. Tanto que a teleológica, elas podem ser chamadas também, dependendo da corrente, ela pode ser chamada de consequencialista, situacional, ou aquela que é mais utilizada, utilitarista. O que é a ética utilitarista? É essa. Se a finalidade, o bem que eu vou alcançar é útil, é bom, eu devo fazer essa ação. Daí que, por exemplo, como a gente colocou no exemplo de mentir, dependendo da situação, imagina só se alguém está prestes a cometer um crime. E você sabe que se você contar uma mentira para aquela pessoa vai ficar com medo e vai desistir de cometer aquele crime. Então, numa ética utilitarista, isso deve ser feito, essa mentira deve ser contada. Então, nós temos essas duas vertentes aí, que em próximos vídeos a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais com os filósofos que vão defender cada uma delas. Nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha para ajudar a gente aí. Comenta aqui embaixo o que você achou, se ficou alguma dúvida e até a próxima.